Eu tenho como convicção de que a maturidade, ela pode ser percebida à medida em que nós vamos tendo um olhar mais abrangente. Você pode observar que todas as vezes que nós estamos visitados, por exemplo, pelo sofrimento, o nosso olhar costuma ficar muito restrito. A gente só enxerga aquele ponto de dor, seja uma dor emocional, seja uma dor física. Por incrível que pareça, o sofrimento, quando ele nos atinge, parece que ele faz um movimento em nós que nos faz retroceder às vezes na maturidade. É claro que o sofrimento nos amadurece, mas às vezes a gente precisa de uma experiência de distanciamento dele, para a gente poder alcançar a maturidade que ele nos traz. Porque no momento em que ele está acontecendo, nem sempre nós conseguimos ser maduros o suficiente para que a nossa visão seja mais abrangente. A gente só enxerga o que nos faz sofrer. E é por isso que nós necessitamos tanto de pessoas que nos ajudem a ampliar o olhar. Eu acredito, minha gente, que a nossa maturidade ela vai nos dando esse benefício, além dos muitos outros, né? Porque nada pode ser mais saudável a nossa vida emocional, a nossa vida espiritual, até mesmo a nossa vida física, que é a nossa maturidade. A maturidade é um processo que nunca termina. A gente começa a amadurecer já criança, quando a gente aprende a distinguir o sim do não, quando a gente compreende as regras da vida, que não adianta você querer ensinar a uma criança as regras morais do certo e do errado, com histórias muito complexas. A melhor maneira de fazer uma criança a compreender, do ponto de vista moral, o que é certo, o que é errado, é colocando-a numa brincadeira. É o lúdico, é o jogo que nos ensina as regras da vida. Então, quando você põe uma criança para brincar com outras crianças e estabelece regras para aquela brincadeira, isso pode, isso não pode, ela naturalmente vai conquistando essa maturidade, essa capacidade de distinguir o certo do errado. Ela amadurece ali. Então, em algum momento da vida, nós começamos a amadurecer. A gente começou a sair de nós. Porque o que é o amadurecimento? É uma capacidade de estar em si, que a gente nunca deixa de estar em nós, para depois você lançar um olhar para o outro. Não dá para fazer o contrário, do olhar de fora vir para dentro, não. É sempre um movimento que inicia em nós. Toda a visão que eu tenho do mundo parte da visão que eu tenho de mim. É por isso que às vezes a gente encontra pessoas muito pessimistas com as outras, né? Não acredita em ninguém, não acredita na bondade do mundo. É porque ela não se enxerga uma pessoa boa. Então ela faz uma leitura de si, não encontra muita coisa interessante, aí ela começa a fazer a leitura de todo mundo da mesma forma como ela se lê. Por isso que a gente precisa ter paciência com essas pessoas. O que a gente precisa ensinar e aprender o tempo todo é que o olhar que nós temos sobre nós, ele é determinante no olhar que nós temos sobre os outros. É assim que a gente amadurece, com um olhar particular, íntimo, para dentro, que depois me proporciona olhar os outros também. E as nossas relações humanas, elas vão ficando muito mais saudáveis à medida em que este olhar que me joga para dentro e que depois me devolve para o outro é maduro. Um olhar maduro, por exemplo, ele não se prende ao pouco do que o outro me revela. Porque às vezes nós temos a ilusão de que conhecemos o outro, mas nós só temos algumas pinceladas. O imaturo diz, eu já sei quem é você. O maduro vai dizer, eu sei algumas coisas sobre você.
mas eu não sei a totalidade. Você sabe por quê? Nem o outro conseguiu chegar à totalidade do autoconhecimento. Como é que eu vou dizer que já sei tudo sobre o outro, se eu muito pouco sei sobre ele? Nós estamos, por exemplo, numa época em que a gente se comunica com muita facilidade. Então, muito facilmente também a gente tem opiniões sobre as coisas, sobre as pessoas. E muitas vezes ali, no momento em que a gente emite as nossas opiniões, nós não fazemos outra coisa senão demonstrar a nossa imaturidade, a pressa em dizer. É impressionante como hoje nas redes sociais uma pessoa é facilmente crucificada por uma notícia que saiu sobre ela. Uma notícia que nós nem sabemos se corresponde à verdade, porque a notícia pode ser distorcida. Ou então alguém viu um detalhe daquela pessoa e classifica aquela pessoa a partir do detalhe que viu. Isso é imaturidade. E é por isso que a maturidade combina muito mais com o silêncio. Não tenho o que dizer ainda. Preciso formatar a minha opinião. E pode ser que eu chegue à conclusão de que eu não tenha condições de dizer nunca alguma coisa sobre aquele fato, por causa dos limites que eu possuo, de não ter conhecido o fato como ele merecia ser conhecido, para que eu tivesse uma opinião sobre ele. Você já imaginou como a gente conviveria melhor se a gente deixasse cair por terra essas pretensões? De achar que sabemos tudo sobre o outro, de fazer os nossos julgamentos de forma tão apressada sobre os outros, de enclausurar os outros nas nossas opiniões, nos nossos achismos. Tanta gente achando nos dias de hoje, tão pouca gente sabendo de fato. Nós somos imaturos quando nós não somos capazes de compreender o outro como totalmente outro. Nós nunca esgotamos o outro, porque o outro ele continua sendo inédito para si mesmo. Isso é maturidade. Por exemplo, um casal que não ousa dizer, isso eu já sei de cor. Não sabe. Nós sabemos muito sobre o outro. E quando somos imaturos, nós achamos que aquilo que nós já sabemos já esgotou as possibilidades do outro. Não. Não subestime a capacidade que uma pessoa tem de ser totalmente diferente a partir de um determinado momento da vida. A partir de um determinado fato, de um acontecimento. Então a gente erra menos quando nós enclausuramos o outro nas nossas opiniões e nos nossos achismos. Claro que aquilo que você já sabe sobre o outro é importante. Nós não estamos dizendo que você vai abrir mão disso. Nós só estamos dizendo que a maturidade em nós, ela amplia o nosso olhar, até mesmo para a gente ter condições de dizer, eu não sei tudo sobre ele. Eu sei muito, mas não sei tudo. Porque talvez nem o tudo ele saiba ainda. O tudo de si. A maturidade, ela nos livra do amor de posse. Eu identifico que o outro não é uma extensão minha, ainda que ele seja o meu filho. Ainda que ele tenha saído da minha barriga, ainda que ele tenha saído das minhas carnes, ainda que eu tenha dado todos os ossos da sua constituição, o outro não é uma extensão minha. Ele não tem obrigação de viver o que eu quero que ele viva. O outro não é um território para a satisfação daquilo que eu não consegui satisfazer em mim. Ai, como é difícil. Porque em nome do amor nós ficamos imaturos a vida inteira. Pais e mães que não conseguem enxergar os filhos como outros, como totalmente outros. E em nome desse amor de posse, não permitem que a maturidade venha lhe colocar esse doce deleite de permitir que o filho seja quem ele pode ser. É muito ruim quando a gente tem um olhar redutor. Porque a gente se distancia do filho, se distancia do pai, da mãe, do amigo, do irmão, por causa dos nossos preconceitos, por causa da nossa visão limitada. E refletir, minha gente, é a maneira mais eficaz que nós temos de ampliar o mundo.
Quanto mais a gente reflete, mais nós vamos perceber que Deus nos quer assim, abertos, com os olhos muito abertos, para perceber todas as realidades que precisam de nós, que precisam muitas vezes da nossa palavra, mas também do nosso silêncio.